vamos fazer um pouco mais de exercícios a respeito do caso genitivo e vamos entrar num novo assunto de verbos que está ligado à parte de futuro para complementar, né? Fechar aí as lacunas que faltam a respeito desse tema verbal. Ok, então vamos lá. O caso genitivo, você foi apresentado a ele na aula passada e aí a gente falou dos 4 casos. Então, eles servem para indicar a ideia de posse, né? E a gente falou do primeiro caso, que é quando o substantivo termina em S. O segundo caso é quando o substantivo não termina em S. Perdão, que aqui está errado. Pronto, consertei. O segundo caso é quando o substantivo termina em S, perdão. E o terceiro caso é quando os substantivos têm posses diferentes. E o quarto, né, quando os substantivos têm posses iguais. E eu expliquei isso na aula passada. Se você tem suas dúvidas, dá uma revisada lá na aula passada. Mas aqui a gente vai também revisar um pouco mais. Então, o caso genitivo, também conhecido como possessive case, é característico da língua inglesa. O caso possessivo é utilizado para indicar que algo pertence ou está associado a alguém ou a alguma coisa. Essa indicação é feita de forma gráfica através do uso do apóstrofe, imediatamente após a palavra que representa o possuidor, ou seja, quem possui, e antes do que é possuído, certo? Então, ele traz aqui, né, que a diferença entre o uso de um e outro está diretamente relacionado com a última letra da palavra que representa o possuidor. Então, a gente já viu isso, né? Esses aqui e esse aqui, cada um tem um uso específico para cada caso. Então, de regra geral, o apóstrofo S é usado com palavras que não terminam em S. E o apóstrofe é usado com palavras que terminam em S. Então, aqui, 2 exemplos. The kids aqui está no plural, mas lembre-se, não é pelo fato da palavra estar no plural que ela vai receber apenas o apóstrofe, certo? Então, não confunda. É a terminação mesmo, em S, que vai determinar se você vai usar o apóstrofe ou o apóstrofe S. Nesses 2 casos aqui você consegue ver. E ele traz aqui, né, que seres animados, você usa isso aqui para indicar posse. No caso, né, pessoas ou seres animados, né, considerados como pessoas mesmo, personagens, enfim. Não precisa ser necessariamente algo real, mas pode ser também um personagem, enfim. Então, amigo, pai, veja que não é necessariamente nome próprio, mas representando os seres animados é o que vale para a regra acontecer. Seres inanimados você não usa o apóstrofo S para indicar posse. Então, ele traz aqui, né, que a preposição of, que é de, deve ser utilizada. E aí tem aqui o exemplo: the roof of the building, the leg of the chair, the door of the bedroom. E aí ele traz aqui também algumas exceções para apóstrofo S e apóstrofe com seres inanimados. Então existem algumas exceções e essas aqui são as exceções: corpos celestes, a terra, grupo de pessoas também, locais com nome de pessoas, medidas, o mundo, países e tempo. Ok? Aí assim, também acontece para o uso de seres inanimados, tirando essas exceções aqui, de você, por exemplo, colocar na mesma ordem do genitive case. Pode acontecer também, viu? Para você indicar uma posse, mas só que sem um apóstrofo S. Isso é possível. Quando, Michael? Deixa eu colocar aqui para você estar ligado a respeito disso. Por exemplo, você tem essa frase e aí você também pode colocar ela como se fosse realmente um genitive case. Building e roof. Então, the building roof, que quer dizer o telhado da construção. E aí você vê que do prédio, né, da construção do prédio. E aí eu não coloco o apóstrofo S aqui para indicar posse, eu simplesmente coloco nessa ordem. Isso também pode acontecer, certo? Então, no caso que eu estou falando, né, seres inanimados que não pertencem a essas exceções aqui.
Então como é que ficaria essa daqui? Ficaria como? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. The chair leg. Então pode ser também. E o último, como é que ficaria? The bedroom door. Isso também é possível, ok? Aí está dizendo que é a porta do quarto. Isso é possível. Só para acrescentar aí. Pronto, aí ele traz aqui, né? Quando a palavra termina com qualquer letra que não seja S, o caso genitivo é indicado através da aplicação do apóstrofe S. Então, estão aqui os exemplos. Foi o primeiro caso que nós vimos. Plural que não termine em S, você também tem que usar apóstrofo S. Então, aqui estão alguns exemplos, certo? Principalmente os plurais irregulares, isso acontece muito. Aí ele traz aqui, né? Palavra que termina em S, usar o apóstrofe. Então, quando a terminação de uma palavra já possui o S, não é necessário repeti-lo. Basta acrescentar o apóstrofe para indicar que essa palavra possui ou está relacionada a algo. Então, tá aqui os exemplos. Se você quiser pausar e anotar. Plural que termina em S, usar apóstrofe. Então, aqui estão também os exemplos. Nome próprio terminado em S, ele traz aqui, né? Pode ser apóstrofe ou apóstrofe S, mas o que eu vejo que é o mais gramaticalmente correto é só o apóstrofe mesmo. Mas se ele está dizendo que pode essa segunda opção também, então, mas, enfim, eu falei inclusive por conta do singular, né? Que você tem vários S's, então isso aqui recai no segundo caso. Nome bíblico, clássico ou histórico, o que ele traz? Ele traz que é recomendável usar a ideia de posse através do uso do of. Então, veja, é recomendável, não necessariamente é necessário. Então, eu dei um exemplo com Jesus, mas o recomendável, como ele está colocando aqui, né, você pode colocar assim, certo? Então, são escritas, inclusive, mais clássicas, né, mais históricas. Então, é possível você ver isso. Então, você vê que a gente está acrescentando o conhecimento que nós vimos na aula passada com novas informações. Então, vá anotando aí para você ficar por dentro e já já a gente vai fazer exercícios para poder entender como é que funciona isso aí, tá ok? Vamos lá. Quando pertence a mais de uma pessoa, aí vai entrar ou o terceiro ou o quarto caso. Então, quando queremos nos referir a uma mesma coisa que pertence a duas ou mais pessoas, o genitivo deve ser aplicado no último possuidor. Então, é quando as pessoas têm a mesma posse, né? Então, nesse caso aqui, o carro é de quem? Tanto do Lucas quanto da Rafaela. Aqui, no segundo, o que acontece? A viagem, ela está se referindo a quem? A mãe e ao pai, certo? Então, a viagem dos dois. E aí, o apóstrofe S vai no último, certo? Nesse caso aqui, o apartamento é de quem? Dessas três pessoas, do Gabriel, do Rafael e do Miguel. Percebe? Então, esse aqui já é o terceiro caso que nós explicamos. Quando pertence a mais de uma pessoa, né, quando queremos nos referir a diferentes coisas que pertencem a diferentes pessoas, o genitivo deve ser aplicado em todos os possuidores. Então, nesse caso, inclusive, né, a coisa possuída ela vai no plural. Por quê? Porque é mais de uma, né? Aqui cada um tem o seu. Certo? Então, aqui estão os exemplos. Aí veja aqui, ó, que ele aplicou a regrinha porque termina com S no final. E é isso. Vamos aos exercícios agora. Agora é a parte prática da coisa. Vamos lá. Faça os exercícios abaixo para testar os seus conhecimentos sobre o caso genitivo. E aí vem. You can find an example of genitive case in. Então ele quer um exemplo de caso genitivo em. Então é aqui onde você vê, né, essa questão se é o verbo ou se é um caso genitivo, aquele apóstrofo S. O que vai determinar isso? Como é que você vai conseguir identificar isso? Através da construção, ok? Então veja a construção, veja se também é um nome próprio ou se é um pronome, isso também ajuda bastante. Então é o que vai te ajudar aí a identificar, ok?
ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai ver a construção. Como é que está essa construção aqui? Tem um verbo, que é um verbo irregular, que está no passado particípio. Então, se você tem dúvida disso, dá uma olhadinha lá na tabela dos verbos irregulares. Então, logo antes desse verbo você tem um apóstrofo S, mas esse apóstrofo S aqui está indicando o quê? É aqui que realmente entra o seu entendimento de verbo. Que construção é essa construção aqui é a característica de qual tempo verbal? Do presente perfeito. Por que eu sei disso? Bem, porque eu só destaco esse trecho aqui, né? Essa frase aqui que tem o sujeito, esse apóstrofo S e o verbo. E aí eu vou analisá-la. Então vamos lá. O que acontece aqui? O meu sujeito é he. E aí o apóstrofo S representa isso aqui, ó, has, que é o verbo to have no simple present. E aí você tem o verbo no particípio, no past participle. Isso aqui é a construção de qual tempo verbal? Present perfect tense. Então, verbo to have no simple present e verbo principal no particípio, ok? Então, essa é a construção. Então, por isso que eu sei que essa abreviação aqui é de um has, e não de um verbo to be, e nem de um genitive case. Então, vamos lá. Nem dá ideia de posse aí, né? Dá ideia de um tempo verbal mesmo. Então, a tradução aqui, né? Eles vão sentir falta dele. Aqui é a primeira frase. E aí você tem aqui um pronome relativo para poder linkar essas duas frases. Aí a segunda frase diz o seguinte: quando ele tiver partido, certo? A letra B, mesma coisa, eu vou analisar a construção. A construção você vê aqui, ó, it's not so much. Veja, o not é um termo negatório que logo vem depois do apóstrofo S. Você não tem um substantivo. Uma característica do genitive case é isso, que eu quero que você perceba. Ó. Você tem substantivos depois do apóstrofo S, está percebendo? Você não tem verbos. Aqui você tem um verbo, aqui você tem um termo negatório, que também é um indicativo ali de que faz parte de uma estrutura de um tempo verbal. Aqui você também tem um verbo, que é o verbo create, to create, que é o verbo criar, certo? E aí você vê, ó, que aqui no caso do genitive case você tem substantivos, tá percebendo? Behaviors, você tem aqui toys, que quer dizer brinquedos, enfim, apartment, que é apartamento. Então você consegue perceber isso com maior clareza, certo? Então, esse apóstrofo S aqui, ele indica o quê? Bem, não tem verbo no particípio depois. Então, se não tem verbo no particípio, só pode ser o quê? Verbo to be. Então, it is. É isso que ele está indicando aqui. Deixa eu até ampliar aqui para você poder visualizar isso. Então, it is not. Aqui é um simple present. Simple present do verbo to be. Certo? Beleza. E qual é a tradução? It's not so much, não é muito, his massive wealth or media influence. Vamos ver o que é esse massive wealth. Sua enorme riqueza. Ok. Na letra C, veja, você tem de novo um termo negatório aqui. Então acontece no mesmo caso daqui, ó. Você não tem verbo no particípio. Então isso aqui é verbo to be também, esse. Então Berlusconi, the Berlusconi is not just any old charlatan. Então Berlusconi não é apenas um velho charlatão, tá
Então é isso que ele está dizendo aqui. Certo? Então a letra C também é verbo to be. Não tem substantivo depois. Então realmente não tem como ser esse apóstrofo S aqui de posse. Aqui, ó, mais uma vez, isso aqui é um pronome, não é um nome próprio, que já dá um indicativo de que esse apóstrofo S aqui faz parte de uma estrutura verbal. Isso aqui é um verbo que eu já falei, né? O verbo to create, ele vem até aqui, ó, o radical dele. E aí o D acrescenta aqui o que nele? Acrescenta um particípio, certo? Então ele está no particípio aí. Como é que eu sei que ele não está no passado, Michael? Porque você tem o apóstrofo S. O apóstrofo S ele está indicando aí a presença de um verbo to have no simple present. Então vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, que aconteceu nesse primeiro, certo? Então, he has created. Então ele tem criado, porque ele o tem criado através da influência da mídia dele. Então é isso que ele está falando aqui na letra D. Pronto, então só resta a nossa resposta à letra E. Então a letra E de fato é o de posse aqui, né? Inclusive entra numa das exceções para seres inanimados, que se refere a países, não é isso? Isso aí. Vou só abrir aqui só para você ver aqui, ó, países. Então os países ele está nessas exceções com seres inanimados, Italy. Mas não só por isso. Eu vou te ajudar a identificar aqui da forma que a gente já vem identificando, né? Não tem verbo depois no particípio, depois desse apóstrofo S. Tem um substantivo, sim, e ele está aqui, ó, weaknesses. Ele está no plural. Weak é fraco. Quando você coloca weakness, quer dizer fraqueza. E aí o plural de fraqueza, como o substantivo termina em SS, ele fica weaknesses, com esse ES no final. Então, greatest quer dizer a melhor, no caso a maior, isso, a maior de todas. Então, a maior de todas as fraquezas da Itália e o pior de todos os instintos dela. Então é isso que traz aqui. Inclusive aqui também dá uma ideia de posse, né, que é o pronome possessivo, nesse caso aí é adjetivo, porque esse daqui já é o substantivo no plural, instinct, que é instinto, e aqui não pode ser pronome possessivo substantivo não, certo? Beleza, dá ideia de posse, isso também dá ideia de posse, né? E esse pronome possessivo adjetivo, ele está se referindo a quem? A Itália, que é um ser inanimado, por isso que foi usado esse its aqui, certo? Então, nossa primeira questão está feita, vamos para a 2. A 2 é um daqueles casos de plural, e aí você pode pensar, porque people é uma palavra plural, que vai receber apenas o apóstrofo, só que não é assim. É uma palavra que é plural, tudo bem, mas não termina em S. A questão de receber o apóstrofo não é se a palavra termina em S ou não, certo? Então tem que ter esse certo cuidado. Aí ele traz aí. They are talking about modern ideas. Pronto, aí aqui entra a palavra people e a melhor colocação é a letra D mesmo, certo? Letra D de dado. Na 3 aqui, a gente tem o exemplo de um animal, certo? Então é um ser animado e ele diz aqui, assim a tradução daqui, né? Eles estão falando acerca das ideias modernas das pessoas. Aqui, ele acabou de comprar a comida do meu cachorro. Então seria a letra C, né? É um ser animado, não termina em S, vai receber apóstrofo S. Ok, então aqui foram alguns exercícios para a gente pôr em prática aí o caso genitivo. Pronto, agora a gente vai
para mais exercícios, para poder fixar melhor aí esse entendimento desse assunto. Então, aqui, ó, nessa primeira, veja, tem um there be, então quer dizer o quê? O there be, e aí está no presente, né? Existem. Então, ou há, né? Existem, there are, ou estão lá, também pode significar isso aí, viu? My children's toys. Então, nesse caso, qual seria a alternativa? Então veja, children's é o plural de child, inclusive está aqui o singular, né? E tanto um quanto o outro você pode usar o que? Apóstrofo S. E você pode usar aqui, tanto um quanto o outro. Ali estão os brinquedos das minhas crianças ou ali estão os brinquedos da minha criança. Então, aqui tanto faz. Se usar um quanto o outro, os dois estão corretos. Na 2, lembre-se que son entra no caso aí de um ser inanimado, né? Só que um corpo celeste. Então, the sun's rays are good. Então, ele entra como uma exceção, certo? A resposta correta é essa primeira aqui. Ok. Vamos lá. Na 3, é uma daquelas alternativas que você vê que é um plural, a palavra é plural, só que é um plural irregular e ele não termina em S, então você precisa estar atento a isso. Então veja, inclusive siga aqui logo o início, né? Porque o início é que vai meio que te ajudar a respeito disso. Deixa eu só traduzir aqui a segunda, né? Os raios do sol são bons. Os raios do sol são bons. É isso que ele está dizendo. Na 3 aqui, você conseguiria fazer sem a tradução? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Pronto, então entra nesse caso aqui, ó. Essa é a resposta correta. Então, o room aqui ele está se referindo à sala, né? A sala das mulheres está aqui e a dos homens, esse one aqui é um pronome que está fazendo referência a homens, the men's one, ou perdão, fazendo referência a homens não, fazendo referência à sala. And the men's one is there. No caso, a dos homens está ali. Está lá, no caso. Né? Lá. Então essa é a resposta correta. Mais uma vez, a mesma alternativa aqui. Será que você lembra? Essa daqui, né? Okay. Essa aqui, você tem que estar atento. Por quê? Porque o nosso substantivo ele termina em S. Sophocles. Então, ele precisa disso aqui. Cuidado com esse óbvio aqui. Viu? Não tem esse de, não. Antes do nome, mesmo com apóstrofo, porque o de está aqui, ó. Ele está exatamente aqui no apóstrofo, certo? Beleza. Aqui é uma palavra plural, mas que termina em S. Então tem que estar atento. Nossa resposta é essa aqui. Sim, a tradução da quinta aqui, eu gosto das peças de Sófocles. A sexta, você tem visto, ou você viu, pode ser também esse sentido, aqueles vestidos, aqui é dress, está no plural, dresses, os vestidos das madames, das moças, das mulheres, ladies, aqui tem esse sentido de mulheres. É o plural, inclusive, desse substantivo aqui, ó, lady. A gente já viu o plural, né? Ok. Agora, those ladies' dresses. Aqui eu acredito, deixa eu ver se poderia ser também essa alternativa, viu? Have you seen those ladies' dresses? Bem, como those aqui pode estar se referindo a aquelas mulheres, né? Então, seria melhor o plural. Those é um pronome demonstrativo do plural. Se você tem essa dúvida, olha aí nas suas anotações. Então, por isso que aqui está no plural. Eu acredito que a melhor resposta seria essa por conta desse those. A 7, é importante essa 7 aqui porque é uma palavra composta. Quando é uma palavra composta, o apóstrofo S vai na última palavra da composição das palavras ali.
certo? Então, a gente consegue identificar que é uma palavra composta por conta desses tracinhos aqui, tá vendo? Então, o apóstrofo S ele precisa vir no final. Então, whose coat is this? Inclusive, genitive case costuma aparecer bastante com esse pronome interrogativo. Se você puder anotá-lo aí, então anote ele aí para quando você vê uma questão e nas alternativas tiver uma resposta com genitive case, muito provavelmente vai ser genitive case mesmo, porque o whose ele quer dizer o quê? De quem? E ele dá uma ideia de posse, entende? Então, de quem é esse casaco? E aí a resposta é: ele é do meu irmão. Meu irmão não. Brother-in-law é do meu cunhado, certo? No caso, o irmão do marido, perdão, o marido da minha irmã, pronto. Então, brother-in-law é isso. É porque eu confundo muito no português, por isso que eu estou falando no inglês. Eu errei o termo aí, cunhado, mas eu acredito que é isso, certo? Brother-in-law é isso aí. Deixa eu só confirmar aqui, porque é no português que eu confundo mais. A definição de cunhado, nora, é isso mesmo. Designativo do irmão de um dos cônjuges relativamente ao outro cônjuge e vice-versa. Acho que me confundi mais. É isso mesmo, brother-in-law é cunhado, certo? Então isso aqui quer dizer cunhado, brother-in-law. Aqui o substantivo próprio é James, o nome do rapaz. Os sapatos de James são marrons. E aí ele tem que receber só o apóstrofo, certo? Então, James' shoes are brown. Ou não, né? A gente viu que pode ser um ou outro. Então, James' shoes are brown. Então, esse daqui está correto. Shoes, James não. James' shoes. O possuído, aquilo que é possuído, vem depois do nome próprio, que possui, e o apóstrofo S. Então, a ordem correta é essa. Então, a segunda aqui está errada, porque não tem nem apóstrofe. Essa daqui está errada porque o possuído vem antes. Então, é assim, correto. Ok? Hércules, a força de Hércules é insuperável. Então, é uma palavra terminada em S. Então, pode ser essa primeira aqui, a segunda não, e nem a última. O que é possuído é a força. Por quem? Por Hércules. Here you have James Grades. Então, pode ser a letra essa daqui, que para mim é a mais correta, ou essa daqui. Então, para mim, essa daqui ainda é mais correta. Eu já falei isso, né? Que quando a palavra termina em S, o mais correto é você colocar só o apóstrofo. Pronto, então, basicamente é isso. Algum está errado? Vamos ver aqui. Opa! Ele coloca aqui, ó, que Hércules' strength is unbeatable. Hércules' strength is unbeatable. Eu acredito que ele deve ter esquecido o apóstrofo aqui, se for isso. Então, deveria estar o apóstrofo aí. Ele trouxe aqui que a mais correta era essa, mas eu discordo porque o nome tem o S no final, né? Então pode ser tanto essa quanto essa, segundo o que nós estudamos. Ok? Então é isso. É bom a gente ver essas respostas para você saber, né, o olhar do professor em relação a esse assunto. O assunto agora é sobre Simple Future, então a gente vai complementar também aquilo que nós já vimos a respeito do futuro. O Simple Future, ou futuro simples, também chamado de Future Simple, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão acontecer, ou seja, que ainda não aconteceram. O Simple Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta.
Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente, do modo indicativo. Aí, na formação dos tempos de futuros em inglês, é comum nós utilizarmos os verbos modais auxiliares. E aí, o will você já viu. E aí, agora a gente vai complementar o seu conhecimento com esse shall aqui, que ele é uma estrutura mais antiga, menos usual, mas que também pode aparecer em alguma questão. E o going to, que também aparece e demais. E aí, são esses aí, tá? Então, o futuro com will. Vamos dar uma revisada aqui. Geralmente usado para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. Então, a gente já viu que o will espera esse futuro, ok. Mas em quais casos ele vai expressar um futuro? Quando você for realmente indicar um futuro que tem uma certa probabilidade de acontecer. Não necessariamente ele vai acontecer, mas ele tem uma probabilidade, certo? E quando a gente fala sobre essa probabilidade, aí a gente entende o porquê dessa incerteza, ok? Ou até decidida no momento da fala. Então anota esses dois casos aí, porque isso vai ser muito importante quando a gente for diferenciar o uso do will com o uso do going to. Aí as regras de formação, só para revisar. Na afirmativa é sujeito, o verbo modal will e o verbo principal no infinitivo sem o to, e depois o complemento. Aqui estão os exemplos, se quiser pausar para anotar. Aí é possível também você contrair, então a contração do will vira esse apóstrofe ll. Aí você tem aqui mais exemplos, só que contraindo, tá vendo? A pronúncia diferencia, mas como o concurso ele não exige pronúncia, é mais a questão da escrita mesmo para você não estranhar quando vê esse apóstrofo ll aqui. Na negativa é a mesma coisa, a mesma construção da afirmativa, só que você coloca o not depois do will. Tá vendo aqui? Então aqui estão os nossos exemplos. E na interrogativa, o will vem antes do sujeito. Então, will you read the book at 4 p.m.? Aí a resposta pode ser yes, I will, ou I will read a book at 4 p.m. Certo? Então aqui vejam, o verbo principal ele está no infinitivo sem o to, é o verbo to read. E aqui é negando, no I won't. Então esse won't aqui é a forma contraída de will not. Certo? Temos mais exemplos aqui de formas contraídas. E aqui a forma negativa, como eu já expliquei para você no exemplo anterior. E aqui exemplos de forma contraída. Aí tem aqui a tabelinha da conjugação do verbo viajar. É o verbo to travel, se você quiser anotar ele aí, importante. E está aí a nossa tabela do exemplo das 3 formas de discurso usando o will e o verbo to travel. E agora entra o futuro com o going to. O futuro com o going to ele serve para indicar uma ação futura, só que já está planejada, que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Então veja a diferença dele para o will. Ele já tem um grau de certeza, o going to, e é uma ação futura que já está planejada. E aí qual é a formação da frase disso aí? Você vai ver que a gente vai usar o verbo to be na formação do going to. Então é sujeito, o verbo to be, e veja que o verbo to be ele fica no simple present. E mesmo sendo usado no simple present, o going to aqui, pelo fato de ser uma estrutura junta ali com o verbo to be, ele vai dar essa ideia de futuro. E aí depois do to, vem o verbo no infinitivo, só que sem o to. Por quê? Porque já tem o to aqui, tá vendo? Aí depois vem o complemento. Isso aqui é na forma afirmativa. E aí, se você souber construir bem, usando o verbo to be, se você trabalhou bem o assunto de verbo to be, você acredito que você não vai ter muita dificuldade de entender o futuro com going to, porque é uma construção bem parecida e talvez você pense, mas isso aqui não é um tempo contínuo pelo fato de ter o ing? Porque assim, a gente está falando de estrutura, certo? E quando a gente fala de estrutura é igual no present perfect. Eu vou abrir aqui para você ver.
O present perfect ele é composto pelo verbo to have no simple present, conjugado aí de acordo com a pessoa, né, com o sujeito, e o verbo principal no particípio. Mas isso aqui não quer dizer que o verbo está a estrutura está no simple present ou a estrutura está toda no particípio. Não. Isso aí é uma estrutura de um tempo composto, certo? E aqui é a mesma coisa. A estrutura toda aqui indica um futuro. E ela é construída como? Com o verbo to be no simple present, o verbo to go no ing, como você pode ver, ele está no ing, e o to e depois o verbo principal no infinitivo, sem o to. Então aqui o sentido é, ela almoçará com a Mary. E aqui eles chegarão mais tarde hoje. Aí ele fala que a forma afirmativa também pode ser utilizada de forma contraída. Então as mesmas contrações que você aprendeu lá no verbo to be, você pode usar aqui. Podem ser usadas aqui. Ele só diz aqui que não existe forma contraída de am, né, para esse formato. Enfim. Mais exemplos aqui, como você pode ver, de contrações. E aqui tem uma chargezinha, só para você entender um pouco do sentido do futuro usando o going to. Aqui eu esqueci o nome desse personagem, eu acho que é Malvin. Ele falando, né? Quando eu crescer, eu quero ser um terrorista radical. É isso que ele está dizendo aqui. Então, veja, aqui ele não usou, ele usou o simple present, né? Grow up, I want. E o simple present, ele é usado para desejos mesmo. Então, isso aqui está expressando um desejo para um futuro. Então, isso pode acontecer também. O sentido aí é de futuro, mas usou-se um simple present. E aí, alguém diz aqui, e aí o Malvin, né, continua dizendo aqui, né, pelo balão, como você pode supor, I'm going to inhale this can of pesticide. Aí ele diz aqui, né, que ele vai inalar essa lata de pesticida. Aí a mãe, eu vou assistir TV toda noite. E aí a mãe diz, né, that's what you think, é isso que você pensa, Buster. O que quer dizer esse Buster aqui? Vamos ver. Buster quer dizer imbecil. Poxa, pegou pesado aí. E aí ele fala, né, olhando pra gente, você nunca pode dizer se you can never tell if they are listening or not. Você nunca pode dizer se eles estão escutando ou não. Então é isso que ele fala. Então é uma chargezinha, só para você entender aqui. Aqui foi usado um present continuous, eles estão escutando. Aqui futuro com going to, que ele está expressando com uma ideia de realmente certeza, né? Ok. A parte negativa é a mesma construção da afirmativa, só que depois do nosso verbo auxiliar aqui, que é o verbo to be, eu acrescento o que? Not. E aí as mesmas construções da negativa lá, quando você estudou no verbo to be, vão ser usadas aqui. Certo? Então estão aqui os exemplos e as contrações também servem. E ele coloca aqui que não se contrai quando você usa going to, né? Esse am e not aqui. E nem no verbo to be também, você não contrai não. E aqui estão exemplos de contrações. E na interrogativa, o nosso verbo auxiliar vem antes do sujeito. E aí vem o going to, e depois o verbo principal no infinitivo, e depois o complemento. Estão aqui os exemplos. E aí vamos ver aqui nessa tabela a conjugação do verbo viajar usando o going to. Então se quiser pausar aí para anotar. E agora a gente vai entender aqui o futuro com esse tal de shall. O que significa? O shall, assim como o will, é um verbo modal utilizado para expressar ações futuras em inglês. No entanto, o shall é menos utilizado do que o will, uma vez que é usado em situações mais formais. Então, você pode ver numa questão, mas
mais em situação formal que é usado o shall. Aí coloca aqui, né? Quando usado, ele costuma aparecer em perguntas, sugestões e convites, geralmente nas primeiras pessoas do singular e do plural, usando aqui essas duas pessoas, né? I e we. Então, na forma afirmativa, essa é a construção, o verbo modal, né? Na forma afirmativa ele vem depois do sujeito e depois vem o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. É bem parecido com a construção do verbo aqui modal, quando a gente fala de modais, né? Modal verb. O verbo can e o will. E agora você está aprendendo mais um modal, que é o shall, que é usado para a ideia de futuro. Nós já aprendemos outro também, né? Que é o would, que é a condicional. Então, usado para o tempo condicional. Então, você está aprendendo aí aos poucos os verbos modais. Já já a gente chega neles, viu? Então, aqui temos exemplos. E veja que é a mesma construção do will, a mesma ideia, né? Quando trata-se de uma probabilidade. Na forma negativa, mesma construção também com o will, mesma coisa. Aqui tem exemplos. Ele diz que pode ser usado a contração na forma negativa aqui. Eu quase não vejo isso aqui, mas pode acontecer. E aqui, ó. When we shall we meet again, brother? Veja, ó, usado com we. E é onde ele normalmente é usado, com esse we e com o I. E na forma interrogativa é o que mais realmente ele é usado. Certo? Ele vem antes do sujeito, como você pode ver aqui. E a conjugação do verbo viajar, o verbo to travel, com o uso do shall. Se quiser, pode pausar o vídeo para poder anotar. Veja que é bem parecida com a conjugação do will. Expressão de tempo usada com simple future. Pronto. Muito importante você saber disso aqui, porque lembra que as expressões de tempo elas são sinalizadores para você identificar o tempo verbal da frase? Então tá aqui, né? Tomorrow quer dizer amanhã, soon quer dizer em breve, the day after tomorrow. Então pausa o vídeo aí e tenta anotar. Certo? Anota aí para esse X aqui, ó, in X hours. Esse X pode ser qualquer tempo, né? Em 2, 3, 2, 3, então por isso que ele colocou X. E aqui tem exemplos de frase, se quiser anotar, com will, com going to, com shall. Pronto, agora a gente vai ver aqui exercícios. Então, na primeira aqui, o que que acontece? I am about to fall asleep. I need to wake up. Então, qual uso aqui seria melhor? Então, I will go you some coffee. Então, veja, né? Go é o verbo ir. Depois do verbo ir vem you aqui, não faz muito sentido ser a letra E, ser a letra A. O que faz mais sentido é usar o verbo get, que é o verbo pegar, né? Então você usaria I will get you some coffee, ou I am going to get you some coffee. Então veja, quando você usa o will, se trata mais de uma probabilidade, né? O going to trata-se de uma certeza. Então a letra B eu acredito que seja a mais indicada. Esse to aqui no final não faz sentido não. Então seria a letra B, ao meu ver. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Veja, ele diz que o diálogo mostra que a decisão de Claire foi tomada no momento da fala. Então a Claire está dizendo aqui, ó. Por esse motivo o verbo modal auxiliar é o will, deve ser utilizado. Ah, entendi. Então você vê, é uma diferença assim que pode confundir a gente, né? Vou usar o will ou vou usar o going to? Então é por isso que a gente vai parar aqui um pouco. Você vê que até o teacher se confundiu, né? A gente vai parar um pouco para poder estudar se você vai usar will ou se você vai usar going to. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele diz, ó, vai acontecer no futuro próximo. Foi aqui que eu me apeguei, né? Mas vamos ver se no momento da fala também tem alguma coisa a ver. Aqui.
decidida no momento da fala. Então é will mesmo, certo? Então veja, são pontos, são coisas importantes que você precisa saber, certo? Eu tinha me apegado mais a essa ideia de futuro próximo, mas ele quis dizer numa decisão ligada ao momento da fala. Então, I will get. Esse I will go to get também não faz sentido. Eu vou pegar. Não. Eu pegarei. Então, ele já vai mais direto. Não precisa dar essa volta com o go aqui não. Certo? Por isso que a resposta é a letra C. Pronto. Aqui na 2, entra muito na regrinha de como é construído com o will, né? Você sabe que essa contração aqui é de will, né? Pelo que a gente acabou de ver. Então, o verbo principal, que é o verbo to play, como está aqui, né, no infinitivo com o to, ele fica como aqui depois? Ele fica no infinitivo sem o to. Então, é letra D mesmo. Assim, aqui a tradução, né? Eu estou quase caindo de sono, preciso acordar. E aí a Claire fala, eu vou pegar para você um pouco de café. Pronome definido, né? A gente já viu. Quantifier, um pouco de algum café, enfim. A 2 aqui eu jogarei futebol nessa tarde. É isso que está aqui na letra D. Pronto, aqui na 3. Selecione as proposições que indicam futuro. Então a letra A indica futuro? Sim. Paul e Mary vão viajar para a África em julho. Isso aqui é a construção de futuro. Will not indica futuro? Sim. As crianças não estarão com fome mais. David is going to study in a good school. O David vai estudar numa boa escola. Gregory is working in Africa now. Isso aqui é presente contínuo. Ele está trabalhando na África agora. Aqui uma sinalização, tá vendo? De que é presente contínuo. David will be 11 years old next year. Isso aqui é futuro. O David vai ter 11 anos no ano que vem. Will be aqui, né, vai ser, porque para o americano a idade você não tem. David and his family need help. Isso aqui é simple present. Então, o David e a família dele precisam de ajuda. Então, essas aqui são as alternativas, né, que a gente já destacou, que é a resposta. Na 4, verta para o inglês, no caso, traduza para o inglês. Amanhã, qual é a palavra que simboliza amanhã? Tomorrow. Então, tá aqui, tomorrow. Voltarei. Então, o sentido de voltar é I will be back, certo? Ou I shall be back, também serve. Aqui de novo. Here again, aqui, e again de novo. A letra B é o que mais completa aí, ok? Beleza. Então pronto, aqui nós acabamos de fazer esses exercícios relacionados ao Simple Future, englobando outras estruturas, veja que foi bem completo. E aqui a gente tem um pouquinho mais sobre o uso do going to, certo? E aí vamos entender aqui um pouco da diferença do will e do going to. Tanto o will como o going to são usados para o tempo futuro. No caso do will, é utilizado para fazer previsões no futuro, ou seja, tratar-se de um futuro incerto, como eu falei, uma probabilidade. Com ele é muito comum o uso dos verbos think, hope, guess e to be sure. Se quiser anotar esses verbos aí também. Além disso, expressões que geram incerteza também são comuns. Pronto, isso aqui é muito importante. Esses termos aqui, ó, probably, possibly, maybe e perhaps. Isso aqui é muito usado com will, certo? Então esteja atento. E aqui estão alguns exemplos. E só relembrando, né? O uso do will é para ações que também são decididas no momento da fala. E o going to, ele expressa mais certeza, inclusive para futuros mais próximos, certo? Beleza. E aí, vamos lá, fazer mais exercícios aí. What are you going to do? Então, o que ele está perguntando aqui? O
que você vai fazer. Então a pessoa tem que responder com o uso do going to também para fazer sentido, certo? Mas também pode ser usado o will para dar uma ideia de futuro incerto. A gente não pode excluir essa possibilidade não. O mais adequado é você responder com o uso do going to. E aí, essa alternativa a gente vê aonde? Na letra C e na letra D. E aí vamos ver o sentido, né? I'm going to call the police, eu vou chamar a polícia, faz sentido. E aqui na letra D, o note aqui apareceu depois. Ele tem que aparecer aqui, ó, entre o verbo to be e o going. Tá errada a letra D. Então a letra C está correta. E a letra L fala, will think about it last week. Aqui ele usa futuro e uma expressão de last week é o quê? É o uso de passado aqui. Então não está fazendo muito sentido não, o uso dessa expressão com o futuro. Então a letra C aparentemente é a nossa resposta, é isso mesmo, letra C. Pronto, aqui 2 de novo. Vamos dar mais uma chance nessa 2. Qual é a nossa resposta? É a letra C. Por quê? Porque é uma decisão tomada no momento da fala, certo? Beleza. Vimos aí a diferença do going to com o will. Beleza, então. E a gente tem aqui exercícios comentados, né? Vamos lá. Observe os verbos entre parênteses e complete os exercícios abaixo com as formas corretas de will ou going to. Então, Sally thinks. Isso aqui é o verbo pensar. Então é uma probabilidade. Então a gente usa o que? Will. She will travel next month. Então Sally thinks she will travel next month. Sally acha que viajará mês que vem. Na frase foi utilizado o verbo to think, que nesse contexto significa achar e indica incerteza. Assim sendo, não é possível afirmar com convicção se Sally vai viajar ou não. Para frases com ações futuras que indicam incerteza, usa-se will. Ok, beleza. Aqui você está vendo que já tem uma certa certeza, né? O John, certa certeza não, de certeza. No próximo mês ele vai ser, né? Ele vai se tornar. Aqui é o verbo tornar-se, nesse sentido de virar, né? 18. 18 está se referindo à idade. Então, como é que a gente constrói isso? John, aí vem o verbo to be conjugado no simple present para John. John is going to turn 18 next month. A gente vai ver a escrita aqui. Então, John is going to turn 18 next month. Então, ele fará 18 anos mês que vem. Veja que é uma... Mesmo que você diga, mas como é que pode ter certeza se ele não morrer? Não, assim, independente do quadro que aconteça. Pode estar no meio de uma pandemia. Mas a certeza é muito grande que ele vai se tornar 18 anos, porque é o que se espera, né, das pessoas mudarem a idade, né, de certeza, quando o tempo passa. Então é por isso que a gente considera uma certeza quase que absoluta, ok? Então aqui está a explicação da nossa resposta. Beleza. E aqui, ó, a gente vai usar o will ou going to. Tenta fazer aí. Fez, então vamos corrigir. Veja, ele trouxe aqui, né? They will probably arrive around Pananã. Eles provavelmente chegarão por volta das 5 da tarde. Na frase, temos uma ação que indica dúvida. O trecho, eles provavelmente chegarão por volta das 5, demonstra que há uma certa incerteza sobre a hora da chegada. Veja que ele completou aqui, né? Com probably. Eu acredito que a questão seria melhor elaborada se tivesse o probably aqui no meio, para a gente poder completar. Mas só o fato de ele usar o around, que significa por volta, já não demonstra tanta certeza assim. Por isso que a gente usaria o will, certo? Então já ajuda. A 4 aqui, ó, considering the cloudy sky. Então você tem que considerar isso aqui, ó, considerando o céu nublado. Então a probabilidade aqui é alta. I believe it will or it is going to rain. Então,
Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Então vamos corrigir. Ele considerou aqui, ó, will rain. Então, mesmo que seja uma probabilidade alta, não quase absoluta, mas alta, você vê que tem uma certa dúvida, né? Então, por isso que a gente usa o will aí. Então, como ele coloca aqui, uma certa hesitação em relação à chuva. A pessoa acredita que vai chover, mas não tem certeza, certo? Então, situações incertas, usamos o futuro com will. Pronto, aí ele traz aqui na próxima, né, levando em consideração as diferentes formas de se referir a ações no futuro, analise os itens seguintes. Então, veja, aqui expressa futuro, veja, aqui, pelo visto, está expressando mais um presente contínuo, né? Aqui, futuro, e ele coloca aqui, né, o emprego dos termos em destaque está correto apenas em. Então, a gente precisa corrigir, né, o que está correto aí e o que não está. Vamos lá. The telephone is ringing, but I won't answer it. Então, o telefone está tocando, mas eu não vou atendê-lo. Uma decisão que pode ser tomada no momento da fala, uma decisão futura, né, que pode ser tomada no momento da fala usando o will, tá ok? Aqui, Claire is working at the library on Friday morning. A Claire está trabalhando na biblioteca na terça pela manhã. Eu acredito que o works aqui, simple present seria melhor. Aqui, when I retire, I am going to go back to Liverpool to live. Aqui ele está dando meio que, se for uma ação de certeza, né? Uma ação de certeza, aí você pode usar assim, going to. James and Sarah are working 2 jobs to afford a private school for their children. Então, eles estão trabalhando dois empregos para financiar uma escola particular para as crianças dele. Então, ele diz, né, o emprego dos termos em destaque está correto apenas em. Bem, os termos em destaque, eu acredito que eu vi erro nessa questão aqui, mas vamos ver aqui o que ele traz, né? Ele traz que é a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, a segunda e a terceira. Ok, foi o que a gente supôs, né, que estava correto. Aqui eu acredito que faltou a preposição in, né? Então, aí ele trabalha aqui, deixa eu ver. Ele diz o seguinte, ó, que na frase está no presente contínuo, só que esse tempo verbal também pode ser usado para indicar futuro, ação futura. Então, eu acredito que eu já devo ter falado isso, né? São algumas exceções, mas é um futuro bem próximo, certo? Quando você usa presente contínuo para futuro. Então, se quiser anotar essa observação aí. Ok. Aqui ele traz, né, a resposta para a segunda. O going to indica um tempo futuro com uma certeza. Então ele tem a certeza de que quando ele se aposentar ele vai morar em Liverpool. O telefone está tocando, uma ação que não foi tomada no momento da fala. E aqui, vamos ver qual foi o erro, né? A frase acima apresenta o verbo conjugado no presente contínuo. No entanto, diferentemente do que acontece na frase 1, o presente contínuo na frase não indica o tempo futuro, mas sim tempo presente. Ou seja, a ação faz referência a algo que está acontecendo no momento da fala. Pronto, ele considerou a frase como correta, né, faltando um in. Aqui eu acredito que falta um in. Para mim, né, como é que ficaria essa frase correta? Só para... Aqui, né? In 2 jobs. Mas ele considera um presente contínuo, não um tempo futuro. Eu acredito que o que ele quis dizer aqui na pergunta, na afirmação, né, que... entendi agora a questão. Ele traz para ações no futuro, pronto. E a quarta não expressa uma ação no futuro, não. É uma ação que acontece no momento da fala, isso mesmo. Então, só a 1, a 2 e a 3, a resposta a letra C. Está explicado. Ok?
Então, nossa aula de hoje ficou por aqui. Espero que você tenha absorvido sobre esse assunto, tenha ficado claro. Aqui, nesse próximo, tem um pouco mais de exercício, né, falando da diferença entre o going to e o will. E aí eu acredito que a gente já parte já para as questões de concurso na próxima aula, tá ok? Tenha uma ótima semana, tudo de bom, valeu!